Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Foco em Química. Eu sou o professor José Maria e hoje estaremos trabalhando as características e mudanças de estado físico da matéria. Vamos começar esse estudo fazendo a seguinte pergunta: é possível uma substância estar em mais de um estado físico ao mesmo tempo? Mas antes de responder, precisamos conhecer alguns conceitos fundamentais da física. O estado físico da matéria se encontra em três estados. Os principais são o sólido, o líquido e o gasoso. O estado sólido, por sua vez, é quando os átomos das moléculas estão bem próximos um do outro. Você vê que estão bem próximos. Aqui, ó, enquanto os átomos das moléculas constituintes da matéria estão em um estado de agitação baixo, podendo ser concentrados mais átomos em um mesmo espaço físico e possuem uma forma fixa. Vamos aqui, ó. Então, o estado sólido da matéria, os átomos, eles vão estar um bem próximo do outro. Como eles estão bem próximo do outro, nesse mesmo espaço, poderíamos colocar, ele ocupa menos espaço do que quando está no estado líquido. E a força de atração de um átomo para com o outro é maior do que a de repulsão. Observe aqui, ó. Para comparar, seguinte, o volume fixo do estado sólido. Por exemplo, a bola de bilhar pode ser colocada em qualquer tipo de recipiente e que ela não tomará a forma do recipiente e o seu volume não vai mudar ou vai diminuir. Lembrando aqui, ó, a posição, os átomos no estado sólido estão bem juntinhos, tendo uma força enorme de repulsão, certo? Vamos para o próximo slide. No estado líquido, ocorre quando as moléculas já estão um pouco mais afastadas em relação à mesma matéria no estado sólido. A substância no estado líquido, por sua vez, tem o volume fixo, porém a sua forma pode variar. Observa aqui, ó. Nós temos esse modelo aqui, fantasia. Diferente da mesma substância, vamos dizer que essa nossa substância vai ser água, aquela que estava lá no estado sólido é água, e agora a água está no estado líquido. No estado sólido, os átomos estavam bem juntinhos, ocupando todos os espaços. Já o líquido, os átomos estão um pouco afastados, certo? Estão um pouco bem afastados. Uma coisa importante é que o volume sempre vai ser fixo, porém a sua forma vai variar. A força de atração dos átomos um para com o outro vai ser igual à força de repulsão entre as moléculas, certo? Por exemplo, da questão do volume ser fixo ou não. E a forma. O volume, por exemplo, a água, se estiver num copo, tornará ter a forma do copo. Se estiver numa jarra, tomará a forma da jarra. Porém, se tivermos 50 ml de água nesse copo e transferirmos essa mesma quantidade de água para a jarra, ao contabilizarmos, teremos os mesmos 50 ml, ou seja, o volume não muda. O que vai mudar é a forma da água, vai variar dependendo do recipiente que ela se encontra. Os átomos estão um pouco afastados. Vamos pro próximo. No estado de vapor,
Acontece quando as partículas formam a matéria e estão bastante afastadas. Tem espaço entre elas. Nesse caso, elas tomam a forma do recipiente e o volume é variável. Observa aqui os átomos estão um pouco afastados. A força de atração é bem menor do que a força de repulsão entre as suas moléculas. Por isso que elas ficam bem afastadas. Ela toma forma do volume, dependendo do recipiente que tiver, o gás vai tomar aquele mesmo formato. E o volume também é variável. Se tivermos um recipiente que ocupe ali, para ocupar 2 litros de gás, ele vai tomar a forma desses recipientes. Se ele for retangular, redondo, independente, ele vai tomar a mesma forma. Mas se pegarmos essa mesma quantidade de gás colocado nesse recipiente de 2 litros, colocarmos os 3, o gás vai ocupar todos os 3 litros, porque as moléculas estão bem afastadas e tem grandes espaços entre elas. Por exemplo, o oxigênio pode ser comprimido dentro de um cilindro e tomar a forma desse cilindro. A mudança de estado físico. A influência dos fatores externos, como pressão, temperatura, fazem a matéria se apresentar ora em um estado, ora em outro estado. Nesse aqui, nós temos a água coexistindo nos 3 estados físicos. Aqui, a água está no estado gasoso. Gasoso não, desculpa. Aqui, a água está no estado líquido. Aqui, estado sólido. Certo? Aqui em cima também sólido. E aqui nessa parte, nós temos água no estado de vapor. A incidência dos raios solares, energia em forma de calor, aplicado nessa superfície da água, a água evapora, né? As moléculas se desprendem das demais e evapora. Então, nós temos aqui, nesse sistema, temos a água coexistindo em 3 estados. Nessa parte, vapor, sólido e aqui, líquido. As mudanças de um estado físico para o outro recebem denominações específicas. Que são essas? Sólido, líquido e gasoso, nós temos 3 sistemas. A passagem do sólido para o líquido, nessa passagem do sólido para o líquido, a substância ela vai absorver calor, ou seja, vai ter que incidir calor sobre esse recipiente, ele vai absorver e vai passar para o estado líquido. Veja, essa passagem recebe calor. Quando recebe calor, o sistema recebe calor, nós chamamos de transformações endotérmicas. Se receber o calor do meio externo, nós chamamos de transformações endotérmicas. Então, a água sai do estado sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. Quando ela sai do líquido, continua recebendo energia, sai do estado líquido para o estado de vapor, ela evapora, se torna gás, nós chamamos de vaporização. Repetindo, do estado líquido, do estado sólido para o estado líquido, fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos de vaporização. Do inverso, imaginamos aqui novamente a água está no estado ela tem evaporado, ela está aqui, vamos dizer, nesse ambiente, nesse sistema aqui, e ela começa a perder energia. Essa perda de energia nós chamamos de transformação endotérmica. Ela está liberando, ao invés de receber calor do meio externo, ela vai liberar calor para o meio externo. Essa liberação, como já disse, chama-se transformação exotérmica. Ela libera calor e sai do estado de vapor para o estado líquido, nós chamamos de condensação ou liquefação.
continuando liberando calor, ela continua liberando calor, ela vai sair do estado líquido para o estado sólido. E essa passagem do estado líquido para o estado sólido nós chamamos de solidificação. Se ela sai, ela libera calor, de tal forma que ela sai do estado de vapor direto para o estado sólido, nós chamamos de sublimação. Certo? A mesma coisa ocorre quando ela sai direto do estado sólido para o estado de vapor, sem passar pelo estado líquido. Nós vamos chamar de sublimação. Características importantes nas mudanças do estado físico. Ponto de fusão e ponto de solidificação. O ponto de fusão é a temperatura em que uma substância muda do estado sólido para o estado líquido. Vimos isso nos slides que já foram passados aqui. O ponto de solidificação corresponde ao processo inverso, ou seja, quando a substância sai do estado sólido para o estado líquido, nós chamamos de fusão. Quando ela sai do líquido para o estado sólido, nós chamamos de solidificação. O ponto de ebulição ou liquefação. O ponto de ebulição é a temperatura em que a substância muda do estado líquido e vai para o estado de vapor. O ponto de liquefação ou condensação corresponde ao processo inverso, embora a temperatura seja equivalente. Ou seja, quando a substância sai do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos essa passagem de ponto de ebulição. Quando sai do estado de estar em vapor, está no estado gasoso e vai para o estado líquido, nós vamos chamar de liquefação ou condensação, que é o inverso. Quando ela sai do líquido para o vapor, é chamado de ponto de ebulição. Quando volta, nós chamamos ponto de liquefação. Vamos para o diagrama do estado físico. Vamos utilizar a água. Pessoal, a água está no estado sólido totalmente a menos 10 graus Celsius. Ela começa a receber energia. Veja, essa subidinha aqui quer dizer que a temperatura não é constante, ela está subindo, ó. Está subindo. Vamos para esse patamar. Observe uma coisa, nessa parte aqui, esses 3 pontos vermelhos, essa partezinha aqui, a água vai estar totalmente no estado sólido. Daqui para aqui, nós temos o ponto de fusão. A temperatura chegou a 0 graus Celsius. Nós temos aqui, ao mesmo tempo, nós temos uma substância coexistindo em dois estados, estado sólido e líquido. Nesse patamar, nós chamamos de patamar na química, nesse patamar, a temperatura é constante, é de 0 grau. Veja, aqui ó, a substância estava a 10 graus Celsius, estava no estado sólido, né? Estado sólido, as moléculas estão bem próximas, e vai recebendo energia, vai subindo, está recebendo energia, vai subindo, até que ela começa a passar para o estado líquido. No ponto de fusão, ponto zero, nós vamos ter tanto substâncias, água, tanto líquida como a água sólida. Continuando, recebendo mais energia, nessa parte aqui, veja, o ponto de fusão é o intermédio, vamos chamar de intermediário, nós temos duas substâncias. Temos substância no estado sólido e estado líquido. E a temperatura aqui é constante, observe que é constante. Quando a energia começa a aumentar novamente, nós temos a substância somente no estado líquido, a água está só no estado líquido. A partir que ela sai de ponto de fusão, ela está totalmente nesse gráfico aqui no estado líquido.
Quando ela atinge 100 graus Celsius, ela entra no ponto de ebulição. Veja, o ponto de ebulição novamente a 100 graus. Essa temperatura aqui é constante. E nessa intermediação, nós vamos ter duas substâncias, nós vamos ter uma substância coexistindo em dois estados físicos ao mesmo tempo. No ponto de ebulição, nós vamos ter água líquida mais água em vapor, porém a temperatura é constante. Continuando a receber energia, a substância ela vai ficar somente no estado de vapor. Ela passou de 100 graus Celsius, ela fica apenas no estado de vapor. Esse diagrama aqui representa a quantidade de energia que esse sistema está absorvendo do meio externo. Mas se caso fosse ao contrário, a água está no estado de vapor, perde energia e a 100 graus Celsius nós vamos ter a temperatura constante e vamos ter duas substâncias coexistindo ao mesmo tempo. Nós chamamos aqui esse estado físico intermediário, líquido e vapor. Continuando perdendo energia, estou fazendo o inverso, certo? Estou vindo aqui, ó. Perdendo energia, ela fica totalmente no estado líquido. Quando ela chega a 0 graus Celsius, nessa partezinha aqui, a temperatura é constante, porém, nós vamos ter a substância coexistindo em dois estados físicos, no sólido e no líquido. Continuando perdendo energia, essa substância vai ficar abaixo de 0 graus, atingindo a menos 10 graus Celsius, nós teremos essa substância coexistindo apenas em um estado, que é o estado sólido, onde as moléculas estão bem próximas. Certo, pessoal? Gráfico bom. Logo no início eu mostrei recebendo energia, certo? E fiz o caminho inverso, perdendo energia. Quando recebe energia do meio externo, chama-se transformação endotérmica. Quando perde energia para o meio externo, nós chamamos transformação exotérmica. Obrigado pela atenção de vocês e aguardo vocês na próxima aula.